O quinto e último ponto diz respeito a uma ideia sobre o posicionamento pós o alcance de Deus, da alma, da vida do ser humano. Então, para os arminianos, nós temos a ideia que o ser humano pode sair deste ambiente gracioso oferecido por Cristo Jesus. É necessário, né, que se entenda que assim, o ser humano ele precisa manter, ele precisa dar manutenção na sua vida espiritual através de sucessivas escolhas, ou seja, a escolha pela sua salvação e perdição, ela não se esgota, ela é algo que é construído. Então, do ponto de vista da doutrina soteriológica ou da doutrina da salvação, nós temos que o processo de santificação, ou seja, o processo de transformação da vida do ser humano enquanto vivo à semelhança de Cristo, ele se dá por uma sucessiva continuidade de volição positiva, ou de vontade positiva, de vontade em direção a Deus. Constantemente, então, o ser humano tem que passar por uma espécie de diversas conversões ao longo da sua vida cristã, submetendo os seus desejos, sua vontade à vontade de Deus de forma deliberada. À medida do tempo, ele vai cultivando isso, né? Então, nós temos o processo de salvação sendo desenvolvida sem muita garantia. Ou seja, você não tem a garantia plena da sua salvação, né? O que você tem uma porta de abertura, de entrada para a vida eterna, de alguma maneira, uma garantia já que pela fé você aceitou o Evangelho, e por aceitar o Evangelho você tem assim, Deus ao seu lado, você tem a igreja, você tem os propósitos divinos que estão ao seu lado e colaborando, né, a força do Espírito Santo para fazer você conseguir viver a vida cristã. No entanto, você pode ao longo do tempo declinar, pode ao longo do tempo desistir desse caminho, e tendo desistido desse caminho, você cair da graça de Deus. Então, é como se fosse imaginemos, né? Como se fosse um platô, como se fosse uma espécie de lugar, uma torre ou uma ponte na qual você está atravessando, né? Você está atravessando essa ponte, né? Mas você pode, em algum momento, se desequilibrar daquela ponte, ou achar que deve pular no rio, achar que deve sair daquele ambiente, né, que te levaria para a vida eterna, em função de outras prioridades. Talvez se banhar no rio seja interessante para você, você entenda que a sua vida pecaminosa, a sua vida mundana compensa mais, é mais interessante do que o caminho cristão, e dessa maneira você cai desse lugar, cai desse platô, ou se joga, no sentido de que você, pelas suas sucessivas escolhas desastradas de desobedecer a Deus, pode ter o seu coração trancado, ou pode ter a sua condição de pessoa regenerada novamente distorcida. Nós temos aí algumas metáforas dentro da Escritura. Uma delas é essa do ser humano, de alguma maneira, que o porco, né, como se esse porco já tivesse características, e de repente você lava esse porco e
resolve colocá-lo dentro de casa como um animal de estimação. E assim, você passa perfume nesse porco, você cuida dele como um animal comum de estimação, só que na primeira oportunidade que ele tem, ele vai cair na lama, né? Então, nesse sentido, isso fala de natureza. Então, nós temos aí um ponto de vista que uma metáfora que corrobora muito mais com a perspectiva calvinista, que de alguma maneira essa natureza já está impressa no ser humano, né? De tal forma que se ele for um porco, ele vai querer a pocilga, né? Então, e nós temos também o livro de Hebreus, por exemplo, nos traz a ideia de que a pessoa, ela, no capítulo 6, mais precisamente, a pessoa que provou do dom celestial, das coisas de Deus e recaiu. Então, se de novo crucificou a Cristo. Então, você tem um texto que basicamente parece que essa obra pode se reverter. Paulo também fala de uma pessoa chamada Demas, que tendo amado mais o mundo presente, abandonou a fé. Então, parece que existe um conteúdo realmente volitivo, um conteúdo de vontade, impresso na ideia de que a pessoa pode voltar a ser atraída pelas coisas do mundo, né? Nós temos também o exemplo do próprio Judas, e assim, sendo convocado como um discípulo de Cristo, mas age de forma seguida e obstinada, com o mesmo pecado, né? O pecado do roubo, né? O pecado da corrupção, do dinheiro, e roubava, inclusive, das coisas do ministério de Jesus, né? Nós temos que os evangelhos nos mostram que Judas, aquela mulher de Betsaida que derrama um vaso feito de alabastro e com um perfume muito caro de nardo puro, é derramado na cabeça de Cristo, e diz o texto que Judas disse: olha, a gente podia ter dado isso para os pobres, mas aí o narrador diz que ele não falava isso porque queria realmente dar para os pobres, mas porque era ladrão e roubava da bolsa. Então, nós temos aqui uma atitude que vai se demonstrando obstinada até o ponto em que há um endemoniamento. E que, digamos assim, como se o sujeito pudesse se tornar uma espécie de diabo quando se obstina no seu próprio erro, muito embora seja um discípulo de Cristo. Está andando com Cristo, mas toma uma atitude constantemente obstinada, a despeito da possibilidade de andar com Cristo, ver seus milagres, ouvir suas palavras, participar da sua intimidade. E um tipo de um alerta, né, que se faz dentro do ambiente da Escritura, que esse espírito obstinado pode se tornar em uma espécie de endemoniamento futuro, né? Então essas figuras que aparecem dão a entender da possibilidade de, ou por uma cauterização interior, né, uma espécie de endurecimento, enrijecimento por conta da obstinação em determinado erro, ou por uma circunstância de capricho, como aconteceu com Demas, né, amar mais o mundo presente, as coisas do presente século. Parece ser possível que a pessoa caia realmente da graça. Por outro lado, nós temos algumas, eu já citei um aqui, que é a questão do terreno, né? E do semeador, como o terreno é que é o problema, e não tanto o semeador, né? Ou a semente, melhor dizendo. Então a semente pode cair em qualquer terreno, e assim depende do terreno se ela vai florescer ou não. Então já como se houvesse uma questão já intrínseca que propicia à semente
o florescimento ou não. E da mesma forma temos esse exemplo do porco, ou seja, o porco já é porco e só vai gostar de lama. Né? Da mesma forma que o cachorro, digamos assim, né? Um animal doméstico, um gato, vai querer a limpeza. Então, parece ser uma coisa de natureza ou realmente prévia ou como predeterminada. Nós temos uma série de versículos e de textos que, de alguma maneira, cocheiam entre uma coisa e outra. Temos, por exemplo, em Atos, no capítulo 2, que o Senhor Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos à medida que a multidão dos que criam, tornavam-se eles nessa multidão um só coração, e eles dividiam suas propriedades, né? Toda aquela beleza que aparece na igreja de Jerusalém. Nós temos ali o texto dizendo que quem acrescentava os que iam sendo salvos era o Senhor. Então, aparentemente, a ação específica e direcionada do próprio Deus em aqueles que iam de ser salvos eram simplesmente agregados ao ambiente cristão, como se isso já estivesse predeterminado, né? Então temos, por outro lado, né, aquilo que acaba sendo o ponto de que nos mostra que, diferentemente do que dizem os arminianos, os santos eles perseveram e, se são santos, eles permanecem. Bom, por outro lado, nós temos o quinto ponto do calvinismo, no qual se trata que os santos, ou seja, aqueles que são eleitos, eles são perseverantes. O quinto ponto do calvinismo trata da perseverança dos santos. Então não há que se entender, do ponto de vista calvinista, que a pessoa caia da graça, que a pessoa sequer se desvie dela em determinado sentido. Então, como é que se explica dentro desse ambiente determinados desvios morais em determinada caminhada cristã? O sujeito está andando no evangelho, de repente ele resolve voltar a antigas práticas, ou eventualmente ele volta a ter determinado tipo de comportamento e de novo volta para... Isso não seria uma inconstância em vez de uma perseverança? Então, nós não estamos tratando do sujeito que sai definitivamente, porque seria facilmente entendido, né? Sai do caminho, né? Seria entendido como o sujeito que nunca aceitou de fato o evangelho e está então voltando ao seu estado natural. Mas se tratando de eventuais deslizes, eventuais saídas e entradas no ambiente da fé cristã, como se explicaria isso, né? Então, que essa perseverança estaria comprometida? Essa seria uma pergunta interessante. Mas, como nós vimos aqui, o olhar temporal na perspectiva calvinista é de Deus deslocado da condição cronológica. Então Deus está num eterno agora, numa superfície superior de relação com o tempo, em que para ele todas as coisas já aconteceram, como já vimos aqui, né? Então não há que se dizer que há problema naquilo que Jesus diz assim: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque mesmo Jesus tendo passado 40 dias aqui na Terra, como o tempo no ambiente do eterno é um ambiente, é um lugar no qual existe sempre o agora, então era hoje mesmo que Jesus estaria com aquele sujeito no paraíso. Então, relembrando isso, para nós compreendermos que a saída do indivíduo e a entrada do indivíduo é numa condição, né, aparentemente nós falamos de saída e entrada, uma ideia que do ponto de vista temporal, não importa se foi uma hora, né? Não há desvios de uma hora quando você pensa aquilo que não agrada. De repente o sujeito pensa aquilo que não agrada a Deus. De repente o sujeito pensa em caminhar na maldade em determinada decisão da sua vida. Aquilo é pontual, não caracteriza necessariamente a pessoa, mas é um desvio de propósito, um desvio de conduta e muitas vezes deliberada. Então,
esse sujeito que comete esses deslizes, para a condição temporal superior, na superfície superior, não importa se isso foi de alguns minutos, se isso de algumas horas, ou talvez até de alguns meses e alguns anos. A saída, na verdade, teria sido relativa, né? Então, assim, no final das contas, o que persiste ali no interior do ser humano é aquela condição de inabitabilidade, né? Ele não consegue habitar, ele não consegue mais ser do mundo, ser o seu lugar, né? E também ele fica inapto, ele não é mais apto, ele não tem mais condições de permanecer no mundo. Então, no estado em que ele aparentemente se afasta, ele estaria simplesmente visitando um lugar estranho, no qual ele se sentiria estranho, e mais cedo ou mais tarde retornaria. É só uma questão de tempo, porque a sua natureza é a natureza divina, já implantada no seu coração, já por ser um eleito, né? E ter recebido essa a herança divina de forma absolutamente irresistível, e não consegue mais se adaptar no ambiente do mundo, não consegue mais ser como as pessoas de fora, é necessariamente diferente e se sente estranho num ambiente que não seja o ambiente cristão. Então, se explicaria essa questão da perseverança dos santos a partir de uma relativização do que se entende como desvio. Ou seja, na verdade, ninguém se desvia quando de fato é um escolhido. Ele simplesmente está vivendo coisas que, inclusive, podem servir eventualmente para o seu aprendizado, né? Inclusive alguns traumas, alguns problemas que pode carregar, alguns espinhos na carne que pode persistir, né? Podem persistir no indivíduo, mas esses espinhos ou este espinho na carne, caso possa ser entendido como uma dificuldade, né? Ou como uma marca na alma, de uma dificuldade interior. Esse sujeito, então, ao ser marcado por isso, né, tudo isso estaria num grande propósito de Deus, até para trabalhar a sua humildade, até para trabalhar a sua consciência de valor da presença de Deus, né? Tudo isso serviria para tudo menos para fazer com que o sujeito ficasse perdido para o resto da vida, né? Então, entendendo isso, a perseverança dos santos, ela visa valorizar a obra de Deus como permanente e constante, e visa valorizar a ideia de que o querer e o efetuar é de Deus. Ou seja, é mais um argumento que tenta subjugar o mérito humano, sob o ponto de vista que, assim, tanto a salvação, e veja, né, a proposta de salvação do ponto de vista da entrada, quanto a continuidade no caminho, dependem exclusivamente do poder de Deus. Então vejamos aqui do ponto como uma metáfora dos planetas, né? E a força da gravidade. É algo invisível que mantém aquelas coisas, né? Os planetas, os sistemas circulando entre si em movimentos, né? Uma certa regularidade, né? Sabemos que as coisas não são tão precisas assim, mas de alguma maneira elas funcionam de forma impressionantemente orgânica. E estas coisas são sustentadas por quê? Esta força imensa entre uma massa e outra que atrai à medida do possível para que eles girem, eles circulem no ambiente de vácuo. Então é algo realmente extraordinário como essas coisas são sustentadas, tanto do ponto de vista macro como micro.
Então, a relação disso com um ambiente de soberania é algo intuitivamente lógico, faz sentido, né? Intuitivamente lógico é até um contrassenso, mas pensemos que há um certo sentido em entender que há alguma coisa muito poderosa por trás disso, a despeito de vontades pequenas como as nossas. Então, nesse sentido, a obra de Deus atua fazendo com que o sujeito permaneça tanto quanto entre neste caminho. Então, os eleitos necessariamente perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar a obra que um dia começou. Aquele que começou a boa obra também aperfeiçoará. Ou seja, quem começou o processo também garantirá que este processo permaneça acontecendo, né? Então, este último ponto é o ponto que fecha o raciocínio calvinista, no sentido de, mais uma vez, enaltecer e aqui incluir de forma categórica a ideia da soberania divina. Então, assim, o modo como essa soberania atua não pode ser, segundo os calvinistas, de maneira nenhuma relativizado. E a ideia de tornar o que eles chamam de semi-pelagianismo, que é o arminianismo, uma heresia é a partir da ideia de que essa soberania estaria sendo relativizada em função da vontade humana. Como é que Deus seria soberano com todas as coisas, menos com a vontade humana? Como é que ele não se submeteria nos seus propósitos e controle também específico com as suas leis e regras da natureza e leis e regras espirituais, e ele se subjugaria ou se rebaixaria à condição de permitir ao homem que a vontade dele definisse alguma coisa a despeito da sua própria. Então, este modelo de soberania inegociável é o que caracteriza o modelo calvinista, fortalecendo, buscando fortalecer, né, ou visando ao fortalecimento da ideia do arminianismo como uma heresia, porque estaria atacando algo muito caro nas características de Deus, né? Das características de Deus. Ele estaria afrontando diretamente este ponto de vista da soberania. Algumas vertentes teológicas visam falar a respeito de uma certa relativização do controle, né? Nós temos, por exemplo, teísmo aberto, que ele trabalha uma ideia de interferência divina só nas coisas mais essenciais. Então, ele procura se dizer, dentro do teísmo aberto, que Deus não fica se importando com as suas pequenas coisas, se você escovou o dente hoje ou não, se você, sabe, essas coisas Deus não se mete. Ou seja, Deus não projetou que você escovasse o dente ou não. Ou não projetou que você fosse para a igreja hoje ou não. Não está escrito, essas coisas estão plenamente, vamos dizer assim, propositadamente fora do controle de Deus. A não ser quando ele quer fazer alguma coisa, quando ele quer agir de alguma maneira, a soberania dele entra em vigor e ele passa a entender você, ele passa a interferir, né? Entender que deve interferir em você ou na sua vida em função de que há um propósito específico pelo qual ele está atuando ali para construir alguma coisa em sua vida ou na história. O resto das coisas ele não está preocupado se você decide ou deixa de decidir, né? Então passemos agora, no próximo e último áudio, as conclusões sobre estes assuntos, né? Algumas reflexões sobre isso.